Vamos lá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal, falando agora sobre aula 9, né, uma passada do que a gente já conversou em sala de aula. Nós estudamos quase todas as espécies de execução, faltando complementar, né, para a próxima avaliação, execução de alimentos e execução contra a fazenda pública, que aí sim a gente encerra as questões de espécies de execução. Beleza? Lógico que nós conseguimos avançar um pouquinho melhor, a turma participou, tivemos uma dinâmica boa, e aí fluiu, chegamos então também na questão de embargo da execução, que nós vamos finalizar no próximo encontro. Tá? Então nós estudamos as espécies de execução, falamos sobre execução para entrega de coisa, se subdividindo em entrega de coisa certa e incerta, né? Lembrando que a entrega de coisa é uma responsabilidade, lembrando que a coisa certa se qualifica pelos 3 requisitos de gênero, quantidade e qualidade, lembrando também que a entrega de coisa incerta fica à escolha do credor, porque não preenche os 3 requisitos de gênero, quantidade e qualidade, e sim gênero e quantidade. Tá? Então, nós temos a diferença entre coisa certa e incerta, cabendo, inclusive, a escolha do credor no caso da coisa incerta, onde o procedimento processual que nós vimos no organograma, no fluxograma ou no mapa mental, assim como você quiser chamar, de uma forma mais célere, onde o credor escolhe a coisa que deve ser entregue. Obviamente que essa coisa não pode ser acima do que foi pago, e sim dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade. Falamos sobre a execução das obrigações de fazer e não fazer, que são consideradas obrigações positivas e ou negativas. Falamos sobre a execução por quantia certa, que é aquela execução que a gente vê com mais frequência, aquela que tem um preço, onde a satisfação do credor é o valor, é o preço, é o pagamento. E aí nós falamos sobre várias situações, inclusive demos o exemplo de contrato de compra e venda, quando ele é descumprido, qualquer tipo de espécie de coisa que está sendo objeto do contrato de compra e venda. E hoje nós trataremos de execução contra a fazenda pública, seguindo a ordem cronológica do Código de Processo Civil, e falaremos também sobre execução de alimentos para fechar espécies de execução. Obviamente que do 3 até o 1 não vai cair na sua prova, na sua avaliação, mas sim o item 4 e o item 5 a gente consegue trabalhar, porque nós já estudamos isso presencialmente. Quando nós falamos já entrando na espécie de execução de compra e venda, na espécie de execução contra a fazenda pública, que eu acabei de gravar uma aula de compra e venda. Quando nós falamos de execução contra a fazenda pública, nós temos uma peculiaridade, tá? O sujeito ele busca a satisfação do seu crédito junto à fazenda pública, e assim eu coloquei. A fazenda pública possui uma forma especial de pagamento de débitos, a fim de garantir que nenhum credor seja preterido. Assim, os pagamentos são realizados por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor, que são os chamados RPV. Não há um alvará para retirada automaticamente por pagamento de preço numa conta judicial, mas sim a reserva de uma quantia que é objeto daquela ação para que o sujeito receba isso futuramente. Lógico que o prazo para a fazenda pública é maior do que o prazo do particular, e assim nós vamos ver mais abaixo. Na propositura da ação que tem por objeto promover a execução contra a fazenda pública, não há que se falar em atos expropriatórios, ou seja, são atos que a fazenda retira a propriedade do particular devedor para compensar a dívida tributária, mas tão somente a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente. Então, o exequente, no caso o cidadão, o sujeito de direito, ele tem o direito de receber o que que se satisfaça através de precatório, que aí é um agendamento para pagamento, ou RPV, que é a mesma coisa, só que é mais rápido do que o precatório, que é a requisição de pagamento de pequeno valor. Além disso, a fazenda possui prazo em dobro para a oposição de embargo de execução. Então, ao passo que o cidadão comum tenha 15 dias para poder opor embargos, eu falo opor embargos e não interpor embargos. Opor embargos à execução,
a Fazenda tem o prazo de 30 dias, e assim nós temos previsto no artigo 910 do Código de Processo Civil. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Não opostos embargos ou transitada em julgada decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição do pequeno valor em favor do exequente, observando-se no disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícita deduzir como defesa no processo de conhecimento. Ele fala, aqui nesse caso do artigo 910, que caso seja promovida a execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública deve opor embargos. Caso não haja oposição de embargos ou haja uma decisão que se transita em julgado sem a manifestação da Fazenda, o juiz poderá determinar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Por quê? Porque o objeto principal da execução já teve seu mérito discutido lá dentro do contrato, lá dentro do título executivo. Então, não cabe ao judiciário intervir naquilo que foi negociado no contrato, no documento extrajudicial. Somente fazer com que aquilo se cumpra, à luz do princípio da pacta sunt servanda, que é aquele princípio que traz a segurança do contrato para as partes, a segurança para o cumprimento do contrato para as partes, logicamente respeitando o princípio da bilateralidade e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Tá bom? Então, o que acontece aqui no artigo 910 é que, caso a Fazenda não se manifeste dentro do prazo ou que já haja o trânsito em julgado, já será determinado pelo judiciário o pagamento através de precatório ou RPV, que é a requisição de pequeno valor. Então, nos embargos, a Fazenda já pode alegar qualquer matéria de direito que lhe seja lícita, né? Ela pode responder contra todas as alegações na execução, dentro do que é previsto no artigo 910, parágrafo 2º. Na execução de alimentos, vocês vejam bem, senhores, senhoras, amigos, amigas, você que está aí desse lado da tela, acompanhando essa matéria que é super rapidinha para a gente poder tentar fechar em 20 minutos para lembrar daquilo que a gente conversou em sala de aula. Observem que só tem um artigo que trata sobre execução contra a Fazenda Pública no CPC, quando se trata de execução, tá? Nas espécies de execução, o legislador trabalha em um artigo apenas. Superando essa parte de execução contra a Fazenda Pública, que é o que nós temos que identificar contra a Fazenda Pública, qual é a peculiaridade, né? A Fazenda pode discutir qualquer assunto que entenda ilícito. A Fazenda pode opor embargos à execução em 30 dias, ao contrário do particular, que somente 15 dias. Essa é a peculiaridade. E o pagamento é feito através de RPV ou precatório. Não confundam precatório, que é a forma de pagamento da Fazenda Pública, com carta precatória, que é uma forma de cumprimento de mandado, de citação, de intimação. Pode ser até para poder ouvir testemunha em outra comarca, penhora em outra comarca, através de carta precatória. Então, é uma ordem judicial que é cumprida fora da comarca onde foi ajuizada aquela demanda. Então, não confundam. Eu vejo aluno confundir carta precatória com precatória. É possível que caia na avaliação de vocês. Execução de alimentos também, sem adentrar o direito de família. Vamos trazer aqui o comentário dos artigos previstos no CPC sobre execução de alimentos. A execução de alimentos que estiver constituída em título extrajudicial é aquela que, por exemplo, tem a origem em um acordo extrajudicial. O executado será intimado para, em 3 dias, pagar a parcela vencida e vincenda no decurso da execução, comprovar que já realizou o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prestem bem atenção que o executado na ação de alimentos ele tem algumas situações para responder à execução. Uma, tem que pagar. Deve pagar, tem que pagar.
deve pagar. Porque se ele não pagar, ele sofre outras consequências. Deve pagar em 3 dias o saldo devedor, aquilo que foi apontado de valor líquido e certo na execução. Ou ele comprova que pagou, ou ele justifica a sua impossibilidade de fazê-lo. Então, são 3 situações quando o executado recebe um mandado de citação. Paga em 3 dias, comprova que já pagou, ou justifica a impossibilidade de fazê-lo. Lógico que depois dos 3 dias há um prosseguimento nessa ação. É interessante observar que em execução de alimentos devidos ao filho menor de idade é possível o protesto de título e inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Então, caso não haja pagamento, o requerente ou o exequente, no caso menor, pode requerer, lógico, através de seu representante legal, a restrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito para, assim, cercar o devedor para forçá-lo ao pagamento daquilo que é devido ao menor de idade. Tá? Lembrando que a ação de execução de alimentos pode gerar uma prisão. Então, a única dívida cível ou civil que gera prisão é a ação de execução de alimentos. Então, se não for realizado o pagamento e a justificativa não for aceita, será decretada a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, essa prisão ela tem um requisito temporal de até 3 meses. Mesmo o cidadão estando preso, não suspende a execução. Pode haver penhora de bens, pode haver adjudicação, pode haver alienação, pode haver a inclusão do nome desse cidadão no cadastro de restrição de crédito. Então, a prisão não estanca, não suspende, não para, não interrompe, não cancela a execução. O processo prossegue e o cidadão fica preso pelo prazo máximo de 3 dias. 3 meses. Pelo prazo máximo de 3 meses. Tá certo? Então, significa prisão civil. Então, eu boto ali embaixo, ó, nota-se que a prisão civil não impede a penhora de bens executado. Então, prossegue, tá? Prossegue. Para já ir finalizando a questão da ação de execução de alimentos, eu trago um organograma de uma petição inicial para a execução de alimentos. Eu cito o artigo 911, eu cito o artigo 921, eu cito o artigo 913, que vossas excelências devem pegar para ler, interpretar e qualquer dúvida me perguntar através do meu telefone, é só me ligar, que vocês têm contato, do grupo ou individualmente por mensagem de WhatsApp, é só mandar mensagem para mim, tá? Se eu demorar a responder, me liga, porque a correria é grande. Então eu cito esses 3 artigos, visualizem esse organograma, porque nós temos formas de busca da satisfação do credor e vocês precisam entender como é que a ação de execução de alimentos funciona. E eu trago aqui esses 3 artigos, que são 3 artigos que se fala de execução de alimentos dentro das espécies de execução do Código de Processo Civil de 2015, tá? Também, ao passo que na execução contra a Fazenda Pública, o legislador trouxe um artigo falando sobre execução contra a Fazenda Pública, na execução de alimentos, o legislador trouxe 3 artigos que falam sobre execução de alimentos. E aí, finalizando, as espécies de execução, que nós entramos mais no assunto em sala de aula, e aqui eu só estou dando uma passada para vocês lembrarem, eu venho falando sobre embargos à execução. De toda a execução, cabe embargos à execução. Há doutrinadores que entendem que o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório não estão previstos nas ações de execução. Por quê? O executado recebe o mandado de citação e intimação para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Então, eles recebem uma ordem para pagar. Eles não recebem uma comunicação de que existe uma demanda contra ele, para ele, assim, apresentar sua defesa. Por isso que alguns estudiosos, né, entendem que o contraditório e a ampla defesa não estão previstos no processo de execução. Outros dizem que sim, porque, independente de ter que pagar ou não, o direito do contraditório e da ampla defesa já existe. Tá? Já existe.
cabendo lembrar que há uma diferença entre esses princípios, tá? Um é porque comunica a parte que tem um processo ajuizado contra ele e ele tem que acompanhar, que é o contraditório, e a ampla defesa é o que você tem que pode, né? É oportunizada a defesa. Você não é obrigado a se defender, até porque existe um instituto da revelia, que é aquele que presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, no caso de uma não apresentação de uma defesa. Então, nós temos aí essa situação. Conceito de embargos à execução. Embargos é a execução é um instrumento processual de defesa do executado na execução do título extrajudicial. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que a gente acabou de falar sobre a questão da discussão doutrinária, deve ser dada a oportunidade do executado apresentar sua defesa no procedimento. De fato, acontece isso. Tá? Naquele dispositivo que fala paga em 3 dias sob pena de bens à penhora, ele vai ter a oportunidade de se defender com os embargos de execução, dentro de 15 dias, quando o juízo for garantido. E a gente fala sobre garantia mais adiante. Na execução, então, temos essa oportunidade de manifestação, a qual é consubstanciada nos embargos de execução. Na doutrina é comum se afirmar que os embargos de execução têm a natureza de ação. E aí sim a gente tem que assimilar isso, tá? Quando eu falo sobre a questão de ser discutido, de ter princípio do contraditório ou não, eu deixo esse conhecimento com os senhores e as senhoras para que vocês estudem mais sobre isso e que se posicionem acerca desse assunto. Agora, é uma maneira que nós temos que seguir, é entender, sim, que os embargos têm uma natureza de ação. Por que tem uma natureza de ação? Porque é uma ação nova. O título executivo extrajudicial, quando é levado ao Poder Judiciário para a busca da satisfação do credor, é através de um processo autônomo. O prazo para embargos a execução, ele é oposto em 15 dias após a penhora realizada. Então, é feito através de um processo independente, é uma ação nova. Então, tem uma natureza de ação e deve ser cumprido todos os requisitos, devem ser cumpridos todos os requisitos, falando por alto, da petição inicial, porque eu tenho que qualificar as partes, eu tenho que trazer o valor da execução, eu tenho que fundamentar, protocolar ou protocolizar essa ação de embargos dentro do prazo e comunicar o processo principal de que existe uma defesa tramitando em autos apartados e que, dentro do momento correto, vai tramitar em apenso. Obviamente que nós temos uma natureza jurídica de ação, porque ele ganha um novo número, ele ganha uma nova identidade. Então, tem 2 números de processo, o processo de execução mais o processo de embargo da execução. Por isso que entende-se que embargo de execução tem natureza de ação. Não vou comentar aqui as palavras do doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves, que a gente já comentou bastante em sala de aula, e aqui ele vai ratificar aquilo que a gente acabou de conversar, é a autonomia das ações. Ele vai falar que os embargos de execução, ele tem uma natureza de ação. É um processo individual, um processo cognitivo, que se chama embargos de execução. Então, é uma autonomia. E isso está previsto no Código de Processo Civil. Nós finalizamos a nossa aula falando sobre garantia. Tá? Nós conversamos em sala de aula sobre garantia. E aí, prazos, a gente vai entrar na próxima aula. A gente vai fechar essa explanação com garantia. Ali em cima eu coloquei em negrito assim, atenção, não estamos falando aqui de cumprimento de sentença, mas sim de execução de título extrajudicial. De fato é isso. Os embargos à execução, eles vão funcionar dessa maneira de processo autônomo, natureza jurídica de ação autônoma, na execução de título extrajudicial. Porque se eu falar de título judicial, eu tenho cumprimento de sentença. Tenho embargo de execução? Tenho. Porque quando o réu lá é acionado judicialmente dentro do próprio processo de onde tem a sentença ou o acordo que não foi cumprido, ele pode, é oportunizado a ele, o contraditório e a ampla defesa, de apresentar seus embargos à execução ou impugnação à penhora,
que nomenclatura mais correta seria impugnação à penhora, mas há quem diga que também é um embargo de execução, há quem diga que, de uma forma genérica, dentro de um cumprimento de sentença, eu tenho um processo de execução. Juridicamente falando, o significado de execução, impugnação e cumprimento de sentença são três coisas completamente diferentes, mas alguns dizem isso. Pode aparecer num problema de prova, ou pode aparecer numa palestra, numa discussão. Vocês têm que abrir a cabeça para entender que nós estamos falando de procedimentos. Lógico que dentro de um processo judicial, eu não falo de execução, eu falo de cumprimento de sentença. Eu não falo de embargos à execução, eu falo de impugnação à penhora. No cumprimento de sentença, no título executivo judicial, eu vou falar sobre um meio de impugnação àquela penhora que não é autônomo, e sim em prosseguimento ao cumprimento de sentença dentro do próprio processo e não ganha número novo. Então, por essa razão, não pode ser considerado de natureza autônoma. Por isso que eu botei aquela atenção ali em negrito. Beleza? Vamos passar para a garantia aqui. Todo processo de execução, ele visa a satisfação do credor. Não tem para onde correr. E, logicamente, como nós estamos falando de processo de execução, aqui falamos de título executivo extrajudicial. O que foi discutido no título não tem a intervenção do poder público. Tem, sim, a imposição de normas dispositivas, normas de direito privado, que é a manifestação de vontade das partes dentro de um contrato. Tudo que está dentro do contrato já foi discutido pelas partes. Então, não cabe ao Poder Judiciário, ao Poder Público, intervir no que foi resolvido no contrato, por força do princípio da pacta sunt servanda. Não vai caber ao Poder Público intervir ali. O Poder Público só entra quando há um inadimplemento, quando há um descumprimento. Mas não se discute o mérito, somente o cumprimento daquela prestação que não foi paga ou não foi cumprida no prazo estipulado na manifestação entre as partes, que é dentro do contrato. Então, a garantia do juízo ela é fundamental para que se haja uma segurança para o cumprimento daquela execução. E eu coloco ali o seguinte, lógico, sem garantia não há embargos, só há embargos com a garantia. Em relação à necessidade ou não da garantia, ou seja, da necessidade de efetuar algum tipo de pagamento para se apresentar aos embargos de execução, aponta-se que, de acordo com a regra do novo Código, não é necessário tal pagamento em garantia para que os embargos sejam admitidos. Tá? Para que os embargos não sejam admitidos. Mas é necessário que haja uma garantia. Sem essa garantia, pode-se ficar inócuo o debate. Então, nós precisamos garantir para ter o debate mais com uma sustentação melhor, com uma substância, como uma garantia, que é provavelmente a palavra de garantia, para que quando haja o êxito dos embargos, aí essa garantia retorna ao seu real proprietário, ao seu real dono, ao executado. No entanto, caso seja requerido efeito suspensivo dos embargos de execução, será excepcionalmente necessária a realização da garantia do juízo. Então, o que o juízo vê? Ele propriamente diz ali, não é necessária a garantia. Tá, mas se eu tenho um processo principal, eu queria que vocês entendessem isso, que é uma execução de um processo principal, eu tenho que terminar esse processo principal de execução com uma sentença. Todo processo judicial inicia com uma petição inicial e termina com uma sentença, de mérito ou não. E aí a gente discute sentença, que é processo civil 1. Mas não vamos entrar nesse mérito. Inicia com petição inicial, termina com sentença. Quando eu tenho embargo de execução, eu inicio com petição inicial, que é os embargos, termina com uma sentença dos embargos. Também cabe recurso, de toda sentença cabe recurso. Como seria o juiz para não garantir o efeito suspensivo dos embargos à execução, tramitar normalmente num processo de execução, julgando procedente a ação de execução, e ele também julgando procedente os embargos à execução? Como ficaria a efetividade disso, né?
Então, nós teríamos uma decisão contraditória, uma sentença que dá direito ao exequente no processo principal e uma sentença que dá direito ao executado numa ação autônoma que é os embargos de execução. Então, vai haver prejuízo processual. Então, em nome da garantia processual, tá? Deve haver a segurança do juízo, a segurança processual, a segurança do juízo, a garantia do valor, para assim se suspender a ação principal e julgar os embargos. Porque se o executado tiver razão, aquela ação de execução cai por terra, ela é julgada improcedente. E aí o valor, ou o bem que esteja garantido no juízo, volta para o executado. Então é uma forma mais segura que não viole o direito do processo, não viole a dignidade da justiça. Tá? Obviamente que existem embargos de execução meramente, manifestamente protelatórios, que aí sim afeta a dignidade da justiça, e quem fez isso é punido e é previsto no Código de Processo Civil. Fechando aqui a nossa explanação, eu não vou entrar muito, a gente vai voltar na próxima aula para falar sobre isso. Efeito suspensivo. Em regra, os embargos de execução não têm efeito suspensivo. Excepcionalmente, será admitido desde que estejam presentes os requisitos da tutela provisória, probabilidade de direito e perigo de dano. A execução esteja garantida, consegue suspender. O efeito suspensivo pode ser atribuído apenas à parcela da execução. Ele pode ser revogado ou modificado por decisão fundamentada. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, se eu tenho uma execução de 100 mil reais, mas o executado diz que pagou 50 e que o devido é 50, pode haver o efeito suspensivo só com relação a 50 e o restante pode se prosseguir no processo principal. Tá? Isso pode acontecer, mas tudo isso depende de caso concreto e vocês têm que se ater a questão teórica e óbvio que se tiver uma discussão em prova de debate, né, uma questão aberta, aí sim vocês podem falar, olha, existe um risco processual, seria mais recomendado suspender o processo principal, caso haja êxito nos embargos, não há prejuízo do processo principal, né? Mas eu também posso prosseguir no processo principal, mas caso haja êxito nos embargos e tenha uma sentença no principal, a não ser que o processo seja suspenso em algum momento, enfim, existem algumas situações, algumas nuances para isso. Mas, em via de regra, o que nós temos que entender é que para suspender o efeito deve haver uma garantia. Ponto. Isso está na nossa matéria, está na nossa legislação. E a gente pode criar alguma situação em torno disso. No mesmo prazo dos embargos, o executado pode reconhecer crédito e requerer o parcelamento da dívida. De fato, acontece. Eu tenho um cliente assim que reconhece e parcela. E aí eu consigo suspender a ação de execução porque eu estou em trâmite de negociação. Existe aquela probabilidade, né? Atribui apenas uma parcela, a execução esteja garantida, pode haver uma probabilidade. Se houver uma probabilidade, eu consigo suspender a ação principal com acordo. Então, neste caso, o executado renuncia o direito de opor embargos, deferido o parcelamento, os atos executivos são suspensos, né? É o que eu acabei de falar. Então, prosseguindo aqui. Quando o executado é citado, ele tem algumas opções. A gente falou sobre essas opções. Pagar a dívida, opor embargos, e lógico, dentro dessa oposição de embargos, ele tem que justificar o que ele está opondo embargos. Ele pode requerer o parcelamento até. Inclusive o parcelamento parcial e discutir o restante. Isso pode acontecer. O que é interessante que vocês entendam nos embargos da execução é que é o momento do executado se manifestar e, entre aspas, desabafar sobre aquilo para o juiz. Por que não pagou? Por que pagou parte? Por que vai pagar parcelado ou tem que pagar parcelado? Então, é um momento. E assim se consegue a suspensão do processo principal. Tá? Eu coloco uma atenção ali, na execução fiscal, continua a existir efeito suspensivo decorrente de mera apresentação de embargos. Aí vem os embargos manifestamente protelatórios, que são aqueles que o executado ele só opõe embargos para poder empurrar o processo para frente, isso fica claro, não tem fundamentação jurídica nenhuma, não tem fundamentação do que houve dentro do contrato entre as partes, realizado entre as partes, e aí o executado usa dessa ferramenta, desse instrumento,
para protelar o processo e, obviamente, ele pode ser condenado em razão disso. Fechou, galerinha? Então, vamos encerrar por aqui. Eu vou fechar aqui, porque esse conteúdo de manifestamente protelatórios, nós vamos entrar na próxima aula, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa rejeição liminarmente dos embargos, para poder dar uma aquecida e prosseguir para finalizar embargos da execução. Tá certo? Então, agradeço aí a todos vocês a atenção, chegamos a 30 minutos de explanação. Na próxima aula a gente vai para cima e até lá!